que aquilo que nós, publicamente, como leigos, a gente fala, pô, tem infecção hospitalar, não tem. Aí vimos aqui a notícia que 70% das mortes por infecções associadas a hospitais poderiam ser evitadas. Aí nós pedimos a Giovanni Lobato, gerente de operações da Organização Nacional de Acreditação, para conversar um pouco conosco. Giovanni, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esses dados foram divulgados pela Associação Médica Brasileira? Isso mesmo. Eles estão dentro da média mundial, da média internacional? Como é que eles estão? Olha, essa média de taxa, né, de infecções, ela, quando a gente compara mundialmente, dependendo dos países que têm, por exemplo, um setor de qualidade ou até qualificação, acreditação mais desenvolvida ou há mais tempo do que no Brasil, a gente tem países que às vezes conseguem ter melhores taxas. Mas no Brasil, se a gente for olhar as regiões, né, que a gente tem 5 regiões, também por conta dessa questão toda da acessibilidade, da questão do fator da qualidade e segurança do paciente, o quanto que esse assunto já chegou e já foi implementado dentro das instituições, a gente tem variabilidade dentro do próprio país. Então, essas questões são bastante importantes, porque depende muito do quanto que a questão, o fator qualidade e segurança do paciente, ele alcança essas organizações de saúde, né? Agora, isso varia de hospitais para hospitais? Por exemplo, na rede pública tem um número, na rede privada tem um outro, ou é uma média? Não, esse número é uma média, essa taxa é uma média. Mas lógico que quando a gente for olhar o grupo de hospitais, o que a gente observa, tá? Os hospitais, as organizações que conseguem falar mais sobre qualidade e segurança, que conseguem de fato desenvolver boas práticas em seus processos na assistência, eles conseguem melhorar e reduzir essa taxa de infecção. Tá? Por exemplo, as instituições que hoje têm uma adesão, por exemplo, boa e alta em relação à higienização das mãos. Uma das iniciativas, uma das rotinas que tem dentro das instituições que ajuda muito nessa redução da infecção, por exemplo, é a higienização das mãos, né? Que a gente depende dos profissionais. Então, você tem instituições onde tem um desenvolvimento e um aculturamento maior em relação a isso. Então, com certeza, elas conseguem reduzir melhor essas infecções. Outro fator, por exemplo, que a gente pode levar em consideração é a questão da infraestrutura, que às vezes tem organizações ou que não utilizam seus recursos da forma adequada, ou então que até não têm recursos suficientes e acabam não tendo uma infraestrutura disponível e adequada para esses profissionais higienizarem as mãos, ou até uma estrutura adequada de equipes para que possam realizar uma boa higienização do ambiente, das superfícies, e tudo isso impacta diretamente nessa taxa da infecção. Então, só para eu entender de novo, né, como uma prestação de serviço Claro. para nós que somos leigos. Quer dizer, o fato da gente entrar num hospital, então, para poder visitar uma pessoa, a gente também tem que lavar as mãos. Esse hábito de lavar as mãos, ele ajuda a diminuir essa quantidade de infecções que acontecem em hospitais? Isso mesmo, ajuda bastante, tá? Então essa é uma iniciativa, lógico, que os profissionais de saúde eles têm como rotina. Existe lá pelo Ministério da Saúde, né, um protocolo onde ele determina tanto a técnica da higienização das mãos, bem como quais são os momentos, as oportunidades que a gente fala, né, que a gente precisa higienizar as mãos. Por exemplo, antes de eu realizar um procedimento, um atendimento no paciente, posterior a esse procedimento, porque às vezes é muito comum higienizar antes e não depois, ou então higienizar muito mais depois, porque a sujidade ela é mais visível, né, do que antes. E para os pacientes, familiares, acompanhantes, os visitantes, também é importante. Haja visto o que nós vimos na pandemia, né, que aquela questão do reforço da higienização das mãos, daquelas rotinas, daquelas questões de segurança, tanto para os familiares nas suas casas. Então, isso a gente replica para dentro das instituições de saúde. Então, sem dúvida, o familiar, o acompanhante, os visitantes, eles podem, sim, ajudar as organizações nessa questão das infecções, com certeza. Exatamente. Giovanni, muito obrigado pela gentileza. Imagina, eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado a Giovanni Lobato, gerente de operações de Organização Nacional de Acreditação. Então, do lado toda a ciência, também tem esse gesto, né, que ela acabou de explicar. Lavar a mão.
Isso mesmo, ajuda bastante, tá? Então essa é uma iniciativa, lógico, que os profissionais de saúde eles têm como rotina. Existe lá pelo Ministério da Saúde, né, um protocolo onde ele determina tanto a técnica da higienização das mãos, bem como quais são os momentos, as oportunidades que a gente fala, né, que a gente precisa higienizar as mãos. Por exemplo, antes de eu realizar um procedimento, um atendimento no paciente, posterior a esse procedimento, porque às vezes é muito comum higienizar antes e não depois, ou então higienizar muito mais depois, porque a sujidade ela é mais visível, né, do que antes. E agora, 8h27, nós temos mais informações para você, também com a participação da nossa reportagem.